A igreja sempre foi contra a ciência. A ciência prova a existência de Deus. Não é possível, em uma época de tantas descobertas científicas, continuar acreditando em Deus. Será que tudo isso realmente é verdade? No vídeo de hoje nós vamos explicar se a fé contradiz a razão. Eu sou a Alana. Eu sou o Antônio. Eu sou o Leonardo. E você está no canal da Geração Macares. Primeiro, eu vou fazer uma análise conceitual sobre essa questão de fé e razão. Essa questão é muito antiga, na verdade. Durante séculos, muitos grupos religiosos e grupos cientificistas, grupos que priorizam a ciência acima de tudo, realizaram diversos combates intelectuais, diversos debates e confrontos, o que criou a imagem de que religião e a fé e a razão, a ciência, são coisas opostas. Quando, na verdade, tem que se entender que essas coisas não são opostas e sim diferentes. Mas, sendo diferentes, elas devem ser conciliadas para que assim a gente consiga se aproximar cada vez mais do Criador. Primeiramente, eu vou falar a respeito da diferença entre fé e razão. A razão, ela é o uso das nossas capacidades cognitivas para que consigamos explicar os fenômenos da natureza, elaborar hipóteses, comprovar essas hipóteses e chegarmos a conclusões. E já a fé, ela é a crença individual e acaba sendo bem mais subjetiva. Cada um tem a sua fé. E uma fé do fulano não é necessariamente igual à fé do ciclano. Então, você acaba vendo que são coisas diferentes. Sendo coisas diferentes, elas não podem ser confundidas. Não devemos misturar a fé, e a razão no sentido de ignorar o papel que cada uma tem, e sim nós devemos, na verdade, conciliar isso. Então, você acaba conciliando a ciência com a religião, não são coisas opostas. Mas, como católicos, também temos que afirmar que, na verdade, a fé está acima da razão. Por quê? Porque a fé ela é uma revelação divina, é uma iluminação divina que não é limitada como a razão é limitada. A nossa racionalidade é limitada porque nós somos criaturas limitadas. Por mais que nós tenhamos essa habilidade que o Criador nos deu, da capacidade racional, nós acabamos tendo uma limitação quanto ao entendimento de Deus propriamente dito. Nós não conseguimos entender Deus e os mistérios da fé em sua plenitude. Mas quando nós temos a fé, nós conseguimos, não de uma maneira racional, mas de uma maneira espiritual, compreender os mistérios e o amor de Deus por meio da sua criação. Então é necessário que nós afirmemos que fé e razão não são a mesma coisa, são coisas diferentes, mas que não são antagônicas, não são conflituosas. A ciência e a religião não devem ser vistas como coisas opostas. Na verdade, a nossa igreja, como falaremos mais para frente nesse vídeo, nossa igreja tem um papel enorme no progresso científico. Então, esse debate, essa questão antiga de conflito entre fé e razão, polêmica, na verdade, ela tem que ser vista como duas coisas diferentes, mas que ambas vêm do Criador. A ciência vem do Criador, a fé vem do Criador, e por mais que a fé esteja acima da racionalidade, da ciência, elas devem ser conciliadas para que assim a gente consiga viver ainda melhor a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada católica. E uma pessoa que apoiou muito e expôs muito, discutiu bastante esse pensamento que o Antônio acabou de colocar pra gente, foi justamente São João Paulo II. No ano de 1998, ele publicou uma encíclica com o nome Fides et Ratio, que é exatamente fé e razão. Nessa encíclica, a gente trouxe 2 trechos essenciais para vocês aqui. A Igreja deseja reafirmar a necessidade da reflexão sobre a verdade. Foi por esse motivo que decidi dirigir minha voz, a fim de que todo aquele que tiver no coração o amor pela verdadeira sabedoria possa tomar a estrada certa para a alcançar. Então, ao longo dessa encíclica, São João Paulo II ele vai discutir e pensar um pouco a respeito da filosofia. Porque a filosofia, ela é a ciência que, teoricamente, era para buscar essa verdade concreta, essa verdade absoluta.
E desde os tempos antigos ela vem nessa busca. Só que o que ele aponta nessa encíclica, nesse texto, é que ao longo do tempo, essa missão da filosofia foi ficando ali meio adormecida, porque ela foi se perdendo em algumas correntes que desvalorizavam às vezes esse conceito da verdade absoluta e colocavam a verdade como uma coisa que varia de pessoa para pessoa ou que é muito relativa. E aí ele até cita algumas correntes filosóficas, como o cientificismo, o pragmatismo, o niilismo. E depois a gente tem um segundo trecho aqui que a gente trouxe para vocês. A fé e a razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, e em última análise, o de conhecer a Ele, para que conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Então aqui ele coloca esse conceito de santidade, esse conceito do conhecimento de Deus, que nos leva a uma perfeita humanização, e ele vai começar a abordar também a questão da natureza humana. É natural de todo ser humano se questionar de onde ele veio, para onde ele vai, qual é a missão dele nesse mundo. E a religião também tem esse papel de responder algumas dessas perguntas que só a ciência por si mesma não consegue responder. Então, aqui a religião e a ciência entram com papéis complementares para suprir essas necessidades da própria humanidade. E para encerrar então a minha fala sobre essa encíclica, São João Paulo II ele cita São Tomás de Aquino como um exemplo de pessoa que conseguiu unir bem a fé e a razão. Por quê? Ele usou o pensamento hebreu e o pensamento árabe para poder fazer o pensamento dele. Ele não julgou de onde vinha aquele pensamento que ele iria usar. Ele poderia falar, não, aquele pensamento lá é árabe, eles não são católicos, eles não acreditam no mesmo Deus que eu, então eu não vou usar aquele pensamento. Mas não, ele viu que ali tinha uma utilidade, era um conhecimento válido, e ele incorporou aquilo na ciência dele. Até porque, imagina você, o que seria da nossa igreja, o que seria da nossa fé católica, sem o conhecimento, por exemplo, da filosofia grega? Ou sem os registros históricos que a gente tem do povo hebreu ali na época de Jesus ou até um pouco antes? Seria uma religião baseada em achismos, em mitologias, em sentimentos, uma religião que se distancia da realidade. Portanto, uma religião que não é verdadeira. E aí a gente fica com essas mitologias todas, esse sentimentalismo que não vai levar a gente a lugar nenhum. Ampère, Mendel e Copérnico. Você com certeza já ouviu falar pelo menos algum desses nomes, mas uma coisa que provavelmente você não imaginava é que eles são católicos, e os dois últimos são frades da Santa Igreja. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho de cada um e o seu papel realmente, né, na revolução científica e no conhecimento como um todo. André-Marie Ampère, um francês, ele foi um católico e ele propôs o princípio da lei do mesmo nome que ele, lei de Ampère, que é a lei do eletromagnetismo. Essa lei ela foi responsável por desenvolver a eletricidade como nós conhecemos hoje em dia, e também os princípios da automatização, da motorização, princípios que foram muito usados na Revolução Industrial. Gregor Mendel, para a genética e para a botânica, também foi uma pessoa muito importante, além de ser um frade da Igreja Católica, porque ele comparou as ervilhas, a geração parental, que são as originais, com as fecundadas, e assim percebeu um padrão entre elas, e com isso conseguiu estabelecer diversos princípios que são muito importantes desde 1866. Nicolau Copérnico também foi uma outra pessoa muito importante, já que ele trouxe à tona um tema que estava muito perdido na época da Igreja Católica, na Idade Média, que era sobre o heliocentrismo. Ele defendeu a tese do heliocentrismo, uma ideia que era combatida pela Igreja, né? Até porque, aliada nas passagens bíblicas, a Igreja acreditava, de certa forma, que a criação deveria ter um lugar privilegiado no universo, e assim acreditando
que ela deveria ocupar o centro do universo. Só que o Nicolau Copérnico, após diversas pesquisas, diversas mudanças nessa questão científica, e que a igreja acolheu, mesmo tendo errado com um julgamento de Galileu, ela entendeu esse papel importante que ele teve e logo após a sua morte reconheceu essa função do heliocentrismo, que é realmente uma coisa que foi necessária para uma mudança na crença comum da igreja na época. Mas uma prova de que a fé ela não é totalmente contrária à ciência é que nós vemos que os grandes filósofos trouxeram conhecimento até mesmo para a filosofia cristã. Então, por exemplo, Aristóteles, ele propôs o modelo das 3 naturezas da alma racional, da alma animal e da alma vegetativa. Isso prova, mais uma vez, que nós temos uma grande bagagem que veio deles e que eles também nos ajudaram nessa visão do geocentrismo, aliado, claro, nas evidências bíblicas. Um outro ponto importante também é que com o crescimento da influência do ateísmo, do agnosticismo na atual sociedade, nós podemos ver que existem muitas contraposições entre as visões, principalmente sobre o criacionismo, o evolucionismo e o surgimento do universo, como, por exemplo, a teoria do Big Bang. Bom, a primeira coisa que é importante que nós lembremos é que o Big Bang ele foi inicialmente proposto por modelos matemáticos e por uma sistematização feita por Georges Lemaitre, que ele foi um grande sacerdote da época e que ajudou inclusive Albert Einstein na sua composição do Big Bang como uma teoria científica e realmente validada. Agora, sobre a posição da igreja, nós devemos recordar que os atuais papas, eles possuem diversas falas sobre a criação do mundo, sobre a teoria evolucionista, e que uma delas, mais recente, é que o Papa Francisco, ele falou numa frase que Deus, ele não é mago. Essa frase, ele quis dizer que Deus, ele não faz uma coisa do dia para a noite, não faz uma coisa totalmente incompreensível e que não seja de uma maneira lógica. Deus, ele tem a sua maneira de agir, claro, a gente não conhece, mas nós percebemos que ele tem toda uma linha. Por exemplo, a salvação. A história da salvação foi uma coisa totalmente planejada, estava nos planos de Deus e ela foi se cumprindo dia após dia, por profecia, por uma fala, isso tudo de uma maneira totalmente divina e que pode ser totalmente sistematizada e observada por nós. Embora nós não possamos compreender como é essa questão da fé, a gente não consegue ter essa transcendência máxima, nós temos o acesso, com base também na ciência, claro, de umas questões que para nós parece ser até mesmo difícil no quesito da fé. E isso é mais uma prova de que a fé e a razão elas podem até mesmo serem aliadas, até porque no nosso caminho de fé temos muitas questões, muitos problemas e que podem ser facilmente inibidos e solucionados com esses pensamentos. É claro, além da própria filosofia, que foi muito importante para o desenvolvimento da doutrina da igreja, como eu já disse anteriormente, foi responsável, além do mais, para a construção de um modelo científico que a igreja fizesse parte também. Bom, e nós finalizamos o nosso vídeo aqui e nossa parte 2 será citando 3 exemplos de sociedades, de organizações que apoiam o desenvolvimento da ciência, aliado, claro, ao catolicismo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho aí para você não perder mais nenhum vídeo e espero que vocês todos retornem para o nosso vídeo 2. Até mais!